Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje eu vou fazer minha análise sobre esse jogão aqui, esse jogo lindo, bonito, o Livros do Tempo. Eu fiz recentemente um livro falando sobre as minhas primeiras impressões dele, porque é um jogo que chegou aqui em casa, gente, aí eu fiquei super empolgado, já olhei, já fiz o vídeo e aí já fui correndo para jogar. E agora eu vou voltar aqui e vou falar qual que é a minha análise do jogo. Primeiro eu vou explicar um pouquinho como se joga ele, tá? Não tenho intenção de fazer uma explicação detalhada das regras, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho como o jogo funciona e aí depois eu vou falar a minha análise baseada nos critérios que eu costumo fazer, tá bom? Então, gente, no jogo do Livros do Tempo, cada um de nós temos esses 3 livros de cada um de uma cor que representa indústria, comércio e ciência. E a ideia é que a gente vá construindo o livro, ou seja, a gente vai adicionando páginas no livro, escrevendo páginas no livro, que essas páginas, obviamente, elas têm como um intuito fazer com que a gente atinja pontuações no final do jogo, tá? Basicamente, como é que funciona a questão de escrever páginas? Então, o livro, o jogo, ele tem essas cartas aqui, que na verdade... Ai, derrubei tudo aqui, gente. Essas cartas, elas representam páginas do livro, né? Então, se você olhar, a gente tem aqui páginas das 3 cores, verde, amarelo e vermelho, né? E essas páginas, elas vão ficando disponíveis assim no mercadinho central de 4 cartas e, à medida que o jogo passa, você pode comprar essas cartas e aí elas ficam disposicionadas assim num tabuleiro principal que você tem. Eu vou pegar aqui para mostrar. Todos nós ficamos assim com um tabuleirinho principal. Ele é de 2 partes que a gente monta. Então você monta assim o tabuleiro principal. Na verdade, o seu tabuleiro de jogador ele basicamente é isso daqui, o seu tabuleiro principal. Tem 5 espaços. Então você vai pegando essas cartas que estão disponíveis no mercado, vai posicionando elas aqui da esquerda para a direita, né, empurrando sempre as cartas para a direita. E essas cartas que estão aqui passam a ficar disponíveis para você. E aí na sua rodada você pode pagar o custo que está aqui embaixo, seja em caneta, seja em papel, e aí você pode colocar aquela página no seu livro que tiver da cor correspondente, né, da carta que você está pegando. Então, por exemplo, uma carta verde, você coloca no livro verde, que é o de ciência, tá? E o que significa colocar no livro? Bom, o livro são esses belíssimos fichariozinhos, gente, que ele sempre tem 2 páginas iniciais, que são as páginas do jogo daquele livro, e você vai adicionando páginas, né? Sempre que você adiciona, você abre o fichário, coloca a página do lado direito e fecha o fichário. E esses livros, eles permitem que o jogador, você, faça ações. Então eles têm aqui escritos ações tanto na página da frente quanto no verso da página, quando a página é virada, tá vendo? E você pode fazer as ações que estão aqui. Você também pode ganhar, assim que você escreve uma página, uma ação instantânea que está escrita aqui. E geralmente essas ações, gente, elas vão versar entre ganhar mais recursos, poder pegar páginas do centro do tabuleiro, poder escrever páginas nos seus livros, ou poder também caminhar na trilha do tabuleiro principal que eu já vou mostrar. Mas as ações elas sempre vão versar em torno dessas coisas, porque é onde as coisas realmente acontecem no jogo, né? É aqui no livro e no tabuleiro principal, e você precisa de recursos para poder comprar as coisas e para poder movimentar no tabuleiro, tá bom? Então a gente tem esses 3 livros aqui que a gente constrói, a gente tem as páginas que a gente usa para construir o livro. E eu vou, antes de mostrar o tabuleiro principal, eu vou mostrar para vocês aqui sobre a questão dos objetivos de final de jogo. Então, a gente constrói o livro para pontuar, obviamente, né? E a gente pontua baseado nesses tilezinhos aqui que representam objetivos de final de jogo. Então, ele tem das 3 cores dos livros, né? E eles sempre são 3, tá vendo? Que ficam empilhados dessa maneira, o menor, o médio e o maior. A ideia é o seguinte: o menorzinho, ele tem um critério de pontuação aqui em cima que é mais fácil, porém ele dá menos pontos. E sempre vale o que está em cima. Então essa nota é isso que é uma parte importante do jogo. Durante o decorrer do jogo, em alguns momentos você tem uma ação onde você pode remover o de cima, né? Descarta ele, tem até umas ações de descarte quando você faz isso. E passa a valer a nova regra, que é um pouquinho mais complicada, porém dá mais pontos. Então é meio que um jogo onde você tem que traçar um objetivo e apostar se você vai conseguir ou não. Você tem que, às vezes, descartar isso daqui antes de você já ter cumprido com o critério, o que traz um aspecto ali meio de push your luck, né? De você tentar buscar a sua sorte antes mesmo de você ter cumprido com a ação. E, por final, a gente tem aqui o tabuleiro principal.
onde tem 3 trilhas de novo nas 3 cores principais do jogo, e à medida que você vai subindo nessas trilhas, você vai ganhando alguns recursos, algumas ações. Você também, quando chega lá em cima, você começa a ganhar pontos. Se você chegar no topo, você ganha um ponto de critério de final de jogo. E, além disso, quando você sobe aqui, você pode optar de abdicar do benefício que você tem para poder remover o tile do topo do objetivo, que é o que eu acabei de mostrar. Então tem essa interligação aqui e é meio que um jogo ali. Você tem que decidir se você quer ou não tirar, remover. Né? Às vezes você está arriscando um pouco, mas você tem um objetivo traçado, vale a pena ou não vale. E um ponto importante que é o seguinte, se você chegar aqui em cima, você não consegue mais fazer a ação de remover lá. Então é importante você decidir antes de chegar lá em cima. E um último aspecto do jogo, que é para deixar o jogo mais interessante, é esse livro aqui, que é a crônica. E essa crônica ela vai ter 15 páginas e ela sempre é virada a página no final de cada rodada. Então isso faz com que isso também seja o contador de rodadas, além de você poder fazer as ações de uma das páginas da crônica que está aberta. Tá? Então, gente, basicamente é isso. Assim, no seu turno, na sua rodada, você pode escrever uma página, você pode virar uma página, você pode fechar o livro, você pode comprar cartas, você pode mover no tabuleiro principal, você entendeu? Tem todas essas ações que te permitem manipular essas coisas e também manipular o seu livro. Então, essa é a passada por cima daqui do jogo, né? Não foi uma regra detalhada igual eu falei, mas acho que deu para entender o espírito do jogo. E agora eu vou para os meus critérios aqui de avaliação para dizer o que eu achei ou não do jogo. O primeiro critério que eu sempre falo é o critério da arte do jogo. E esse jogo, gente, para mim, ele é super positivo. Então, sempre quando eu falar um critério, só explicando, eu vou falar se eu acho positivo, negativo ou neutro, tá bom? Então, a arte eu acho positivíssima, assim. O jogo é muito bonito, as cartas são bonitas, a capa do jogo é bonita, o manual é bonito, os componentes são bonitos, os fichários dos livros são bonitos, assim, é tudo bonito. A carta promocional que a Mosaic incluiu, que é o do Pelé, também é muito legal, muito bonita. Então, assim, é um jogo onde a arte é um fator realmente muito positivo. O segundo critério é a montagem do jogo. E nesse eu vou dar um ponto neutro. Uma vez eu vou dar um ponto neutro porque é o seguinte, a primeira vez que você monta o jogo é um pouquinho confusa, eu acho principalmente a questão dos fichários, das cartas, assim. Eu demorei pelo menos ali eu demorei umas meia hora, 40 minutos para montar o jogo na primeira vez que eu joguei. Então isso fez com que, para mim, ficou uma sensação de que poderia ser um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é muito mais por questão do jogo. Assim, ele não tem muitos elementos, mas ele tem alguns elementos que você tem que pensar, né, quando você está montando ali o jogo, que você tem que ficar voltando no manual para ler. Então fez com que a montagem ela não fosse assim positiva, porque para mim montagem positiva é quando um jogo você põe na mesa e monta super rápido ou super direto, né? E esse aqui para mim ele foi um pouquinho complicadinho de montar, eu acho que pela primeira vez. Das próximas vezes que jogou, também que joga, já vai muito mais rápido, tá bom? A questão das regras, eu também vou colocar um neutro aqui, tá? E é muito curioso isso, porque não é um jogo de regras complexas. O manual não pareceu ser um jogo de regras complexas quando eu li, mas durante a partida eu fiquei tendo que voltar para o manual e olhar a carta aqui de ajuda várias vezes até que finalmente eu pegasse o espírito da coisa e o negócio fluísse um pouco melhor. Então eu acho que tem alguns detalhezinhos da regra que quando você lê ela passa despercebido porque é um detalhe muito específico, mas na hora que você vai jogar aí você fica na dúvida e tem que voltar só para poder pegar esses pontinhos, né? De novo, gente, igual na montagem, eu tô analisando aqui pensando não só quem joga várias vezes já acostuma com o jogo, mas quem tá pegando ele para jogar a primeira vez, tá bom? Então acho que quando pega para jogar a primeira vez, as regras elas ficam um pouquinho assim, volta a ler, nanana. Depois de um tempo o negócio flui legal. Então fica positivo depois de um tempo, mas por causa dessa questão da primeira partida, eu vou deixar neutro por enquanto. Eu acho que não afeta o jogo, tá, gente? Não afeta, mas é uma avaliação que eu fiz. Aí agora vamos para a parte que importa, a jogabilidade. Jogabilidade muito positiva, assim. O jogo é muito legal de jogar. Eu fui jogando, joguei com a minha esposa, e à medida que a partida foi passando, eu fui vendo que a gente estava mais envolvido e mais empolgado e mais interessado. Nossa, deixa eu fazer essa ação, eu tenho que construir essa página do livro, deixa eu fazer essa página ficar disponível. Então ele foi crescendo à medida que a gente foi jogando e a jogabilidade foi ficando mais interessante ainda. Ele é um jogo que, assim, são 15 rodadas, parece muito no começo, parece pouco no final. No final eu tava querendo mais umas 3 rodadas para fazer o que eu queria, mas eu adoro o jogo que te dá essa sensação. Eu adoro um jogo onde você não consegue fazer tudo.
Não dá para fazer tudo o que você quer, você precisa saber priorizar e estrategizar o que você quer de verdade, aonde você acha que dá para fazer mais pontos, e vai chegar no final, você não conseguiu fazer tudo, mas talvez você conseguiu fazer o que você queria o suficiente. Eu gosto de jogo assim, então esse é um jogo assim, então me fez gostar bastante, então positivo na jogabilidade do jogo. A rejogabilidade, que é essa questão assim, o que você acha que o jogo vai, como é que o jogo vai ficar depois de múltiplas partidas, né? Não joguei múltiplas partidas dele, mas a rejogabilidade para mim é positiva, combinando com essa questão da jogabilidade que eu falei. Primeiro, as cartas de objetivo, apesar de elas serem muito parecidas, elas mudam os ícones que você precisa. Então, isso aí já dá um pouquinho de variação, você não fica tão viciado no mesmo estilo o tempo todo. Os livros da crônica também mudam, as páginas da crônica também mudam. Então elas não são as mesmas páginas toda vez que você joga, sem baralho e faz diferente. Então isso já dá um pouquinho um tempero diferente ali cada vez que você joga. E eu acho que o principal é o fato de que, o que eu falei, que você não consegue fazer tudo, você não consegue fazer todas as regras de objetivo. Então, quando você for jogar uma próxima vez, você vai ficar meio tentado a querer explorar uma diferente, querer montar ali uma estratégia diferente, focar em um dos livros que você não focou da última vez. Então isso fez com que a rejogabilidade para mim também fosse positiva. E por último, antes da avaliação final, é a duração do jogo, e a duração foi positiva para mim, assim. Igual eu falei, no meu caso, ela foi positiva e eu achei que eu podia ter tido mais alguns turnos ali para poder terminar o que eu queria. A minha esposa, que jogou comigo, me arrebentou no jogo. Ela, na última rodada, terminou a última coisa que ela queria fazer. E fez uma pontuação muito boa. Então o jogo não é o tipo de jogo que parece que ficou mais tempo do que devia na mesa, sabe? Ficou o suficiente, alegrou o suficiente, deixou a gente bem entretido o tempo todo. Então a duração foi positiva. E a minha avaliação final do jogo, obviamente, positiva, né, gente? Com tantas vantagens e qualidades que eu falei aqui, eu achei o jogo bastante legal. Recomendo ele mesmo, achei bem bacana o estilo. De cara, só por ser um jogo diferente, com uma mecânica diferente, por ser essa questão mais inovadora, assim, eu acho que ele já vale a pena a tentativa, né? Já vale a pena a curiosidade de tentar jogar ele uma vez. E pra mim ele foi muito legal, então eu gostei muito de ter jogado, de ter testado e de ter gostado deste jogo aqui, O Livros do Tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já jogou o Livro do Tempo, conta pra mim nos comentários o que você achou. Se você interessou no jogo também, conta pra mim o que você achou. Se você gostou do vídeo, curte, segue o canal, comenta. É muito legal para poder ter um pouco mais assim de retorno de vocês, para poder empolgar e querer continuar com o canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.